Boa noite, igreja. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Esteja com todos nós, né? Deus é muito bom. E sempre é um prazer poder estar aqui com essa igreja amada, né? Quando nós chegamos em Curitiba, já tem uns 3 anos isso, né? Essa igreja nos acolheu, né? Embora desde que chegamos aqui, a gente sempre foi lá para a PIB, mas essa igreja cuidou da minha família, cuidou de mim, cuidou da minha esposa, do meu filho, da minha irmã, da minha sobrinha, do meu cunhado. Essa igreja foi uma bênção para nós também. E é muito bom sempre estar aqui. E hoje eu fiquei muito feliz também de ver que a igreja não parou. Quando a primeira vez que eu vim aqui, pastor, obrigado, querido. Primeira vez que eu vi aqui, esse templo ainda não estava concluído. Vocês reuniam lá atrás, né? E depois o templo ficou assim, bonito, e começaram a vir os cultos para cá. E eu acompanhei um pouquinho disso. E depois pandemia, que desafiou a todos nós, né? E olha só, que coisa linda, e a igreja continua crescendo, se desenvolvendo, amadurecendo, né? Isso é para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, né, que tem abençoado, enchido esse pastor bondoso também, de sabedoria para conduzir o povo dele aqui. Deus é bom. E, queridos, o pastor me deu esse desafio, falar um pouquinho sobre grupo familiar, sobre células também chamados, né? Tem pequeno grupo multiplicador, o nome que você quiser dar, né? E essa igreja está chamando de grupo familiar. E ele pediu para que a gente apresentasse um pouquinho do que a primeira igreja batista faz. E nós vamos apresentar, falar um pouquinho aqui. Meu nome é Édipo, como os irmãos já sabem, né? Eu sou membro da primeira igreja batista de Curitiba. Hoje, obreiro dessa igreja, trabalho lá na PIB. Sou coordenador de um projeto chamado Ombro Amigo. O que o Ombro Amigo faz? É um projeto de capelania que acolhe profissionais da saúde e agora pacientes também. Então, a gente faz visitação em hospitais e cuida das pessoas que cuidam de nós, né, lá dentro dos hospitais. E Deus tem feito coisas maravilhosas, né, porque o mundo está sedento. Essa pandemia serviu para quebrantar corações duros, corações que não amoleciam. Agora entenderam que de nada vale a arrogância. Agora entenderam que não somos deuses. Agora entendemos que nós somos frágeis e que dependemos da graça, da bondade, da sustentação do nosso Deus. E temos caminhado com isso, né? Bom, queridos, o texto da mensagem está lá em Atos 2, como disse o pastor, do verso 42 em diante. Deus nosso Pai amado, Pai querido, Deus bondoso, Deus de paz, fala aos nossos corações, Senhor, e que o Teu nome seja glorificado, exaltado, e a Tua palavra seja anunciada aqui, e que Tu abençoe, Pai, as vidas que estão aqui ouvindo, que sejam impactadas pelo que o Senhor tem a falar hoje. É o que eu peço ao Senhor. Em nome do Teu Filho Jesus, amém. Queridos, acho que a primeira vez que eu ouvi falar de grupo multiplicador foi em Belém do Pará, e não tinha esse nome. Tinha o nome de coinonia. Era uma reunião nas casas. E eu lembro que, naquele tempo, havia um medo, talvez, uma preocupação com essa coisa de se reunir, de grupo se reunindo. Você leva o teu irmão para a tua casa, lá vocês vão conversar, vocês vão compartilhar, vocês vão se relacionar de verdade. Não é só aquela coisa, oi irmã, tudo bem? Você cantou muito bem. Parabéns. Louvado seja Deus pela sua vida.
Tchau. Oi, Tiago. Poxa, você estava tocando uma maravilha aqui no violão, meu irmão. Fiquei feliz de ver você. Poxa, você compartilhou ali um pouquinho do que aconteceu com você nesse tempo. Mas depois eu sei que eu não vou falar mais contigo. Eu tenho até, ele tem a liberdade de me ligar, eu tenho a liberdade de ligar para ele e a gente marcar um café, como uma vez a gente marcou, né? Faz tempo, a gente marcou. Mas isso é diariamente? Não, queridos. E a igreja, ela precisa dessa asa para ela crescer saudável. Tem gente que diz assim, tem gente que tem medo de quando a igreja começa a crescer demais. Ah, não pode crescer muito, é melhor a qualidade, né? Tem aquela frase, melhor qualidade do que quantidade. Querido, se você parar e pensar no que os discípulos de Jesus faziam e no que Jesus fazia, eles só arrastavam multidão. Era 4.000 assim se convertendo numa noite. Numa noite. Por que a gente não pode crescer? Por que a gente não pode se desenvolver mais? Quanto mais gente que ouve a palavra, é bom, é bênção, não é ruim não, querido. Você não precisa ter medo da sua igreja crescer. Se a mensagem está sendo pregada, você pode deixar o Espírito levar. O Espírito conduz, isso é bênção. Deixa, né? Não se preocupa com isso. Sabe por quê? Se você presta atenção no verso 47, lá no finalzinho, vou ler todo, ele diz assim, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso, acrescentavam-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo. Se a tua igreja está crescendo, sabe quem é que está acrescentando gente aqui? É o pastor Faustino? Quem é? É Deus, queridos. Então deixa Deus conduzir, deixa Deus fazer o trabalho dele, faça a sua parte. Então, quando tem uma música do Thales Roberto, que eu acho interessante, ele diz assim, quando essa igreja ora, Deus começa a operar. Né? Cativos são libertos pela presença de Jesus. Quando a igreja ora, quando a igreja trabalha, quando a igreja vive o Evangelho, queridos, não tem como não crescer. Porque Jesus continua falando através de nós. É natural. Quando a gente entende a mensagem do Evangelho, a igreja cresce. Isso é saudável. A igreja é um organismo vivo, que se desenvolve. Quando ela tem essas duas asas saudáveis, bem estendidas, bem abertas, não tem como não crescer. Não tem como não se desenvolver. Não tem como pessoas não serem cuidadas. Não tem como. Não dá. O próprio Cristo deu exemplo disso. Tem um texto lá em Lucas 2, 46, 52 ao 52, que narra uma história bem interessante. Jesus vai com seu pai, sua mãe, né, Maria e José, e eles estão numa reunião, foram ali para as festas tradicionais que aconteciam ali naquela região. E aí, de repente, o menino Jesus, com aproximadamente 12 anos, se perde. Né? Some. Quando os pais percebem que o menino sumiu, ficaram doidos, né? E agora, o que aconteceu com Jesus? Aí voltam, começam a procurar. Cadê Jesus? Cadê Jesus? Quando eles acham Jesus, Jesus estava onde? No templo. O que ele estava fazendo? Estudando. E as pessoas ficavam admiradas, sabe por quê? Porque ele ouvia com atenção, ele aprendia e ele não só ouvia, ele argumentava. Meu Deus, como essa criança sabe tanto desse jeito. Eu acho que era isso que o povo do tempo lá conversava. Isso não está assim, né, do jeito que eu estou falando a Bíblia. Mas eu fico imaginando, né? O que acontecia? Você imagina, um menino que dava assim, botava os professores, né, em cada saia justa.
E esse mesmo Jesus cresce, né? Quando adulto, ele permanecia ensinando na sinagoga. Lá em Marcos 1, 21, a gente percebe Jesus indo para a sinagoga para ensinar. O templo é o lugar onde você aprende. O templo é o lugar onde você adora. Então, não tem por que você ficar com medo de repente o culto acabar, porque as pessoas não querem vir, se elas não vierem porque elas não entenderam o Evangelho. E esse mesmo Jesus tinha uma fama. Sabe qual era a fama? Entre os líderes religiosos que não gostavam muito dele, ele era comilão e beberrão, olha só. Porque ele vivia de casa em casa, pregando o Evangelho. Uma vez ele disse para um baixinho chamado Zaqueu: Zaqueu, desce da tua casa que hoje eu vou para lá. Desce dessa árvore, aliás, que hoje eu vou na tua casa. Jesus, antes de ser crucificado, antes de, ele fala para os discípulos: olha, vão, achem um homem, que lá ele vai mostrar um lugar onde a gente vai se reunir. Aquele homem abre aquele lugar e os discípulos se reúnem juntos em uma casa ou num salão de festa, em um local, para se alimentar, para orar junto, para cuidar um do outro. Jesus é o nosso exemplo. Queridos, tinha uma igreja famosa, a igreja chamada Igreja de Éfeso. Você já ouviu falar de um livro chamado Efésios? Sabe por que Efésios? Porque eram pessoas que viviam na cidade de Éfeso. Sabe, aqui a gente vive em Curitiba. Quem nasce em Curitiba é curitibano. Quem nascia na cidade de Éfeso é? Eu acho que é Efésios. Então, vou mandar uma carta para os Efésios, para o povo que vivia na cidade de Éfeso. E aí, olha que coisa interessante. Nessa cidade, Paulo passa por lá, começa a evangelizar e ele deixa duas pessoas lá, chamadas de Priscila e Áquila. Está lá em Atos 18, 18, essa história. E aí Paulo deixa esse povo lá, e esse povo eles dois começam a anunciar o Evangelho. E aí nasce uma igreja. E eu acho que foi numa casa que começou aquelas reuniões. Passa um tempinho, Paulo volta por lá, a igreja já está mais estruturada, organizada. Ele cuida daquele povo por mais 3 anos. A igreja cresceu, se desenvolveu. Depois ele sai de lá e deixa um outro pastor jovem chamado Timóteo para cuidar daquele povo. Veja, uma igreja que começou a partir de 2 pessoas. E será que eles tinham igreja assim, templo, para ir? Eles iam nas sinagogas, mas eles pregavam Cristo. Queridos, Deus opera quando a gente se dispõe a obedecer o que a palavra manda fazer. Deus, ele opera quando a gente se dispõe a estar no templo. Deus, ele opera quando a gente se dispõe a se reunir de casa em casa, para um cuidar do outro. Você acha que o pastor Faustino dá conta de cuidar de vocês sozinho? Você acha que o pastor Pascoal Piragini, famoso homem, né? Dá conta de cuidar de 15 mil membros? O pastor falou assim, são 40 células lá. Queridos, eu acho que tem para mais de 1000. A última vez que eu vi esse número já tinha uns 600, assim. Só de discipuladores já eram 700 e tarará. Discipuladores. Então, queridos, é uma igreja que cresce saudável. Ela é perfeita? Não é perfeita. Tem uns probleminhas lá. É uma baita de uma responsabilidade estar aqui falando da PIB. Né? Até porque eu cheguei recente na equipe, né? Apesar de já estar 3 anos lá. Mas é uma igreja fantástica. E tem defeitos, e não são poucos.
mas cresce, anuncia a palavra, anuncia o evangelho, e também está de casa em casa. O que é uma célula? Trata-se de uma ação estratégica, que o nosso Deus planejou para que a eficiência no cuidado mútuo, na integração e na comunhão fosse algo real em cada membro. Aí a gente quebra aquela coisa que eu falei para você antes, sabe? De vir aqui, olhar o irmão, dizer oi para ele, adorar, cantar, ir para casa e pronto, ninguém se vê mais. Não, agora a gente compartilha. A gente é irmão de verdade. A gente cuida um do outro. A célula também é um lugar em que as pessoas são evangelizadas, discipuladas, equipadas para servir. É o lugar em que os membros se edificam mutuamente. O grupo serve como comunidade em que os cristãos podem prestar contas e manter transparência entre si. Olha que coisa interessante. Isso é um grupo familiar, uma célula, um pequeno grupo multiplicador. Eu não sei se no coração do pastor tem esse outro ponto, né, que é multiplicar as células. Eu acredito que sim, mas eu não cheguei a conversar com ele sobre, né, se também aqui tem esse valor de multiplicação. Mas, queridos, vocês vão ver que vai ser natural. Eu contei aqui 6 famílias, vários eram casais, então a gente chega perto de 12 pessoas fácil. Quando ele chamou aqui, alguns não estavam, né? Uma casa só não dá conta. E a gente precisa expandir, levar o evangelho, compartilhar o amor de Cristo, falar para os outros essa coisa gostosa de estar reunindo junto, como é que é compartilhar, como é que é viver entre irmãos, como é depois de um tempo de conversa, de oração, a gente comer junto e fazer aquela bagunça, né? Por enquanto não dá, mas daqui a pouco vai dar. Ah, você não faz ideia do que é isso. Se aqui, quando tem evento aqui, que já deve ter tido com certeza, e teve, eu lembro que eu já vim, aí faz a programação, no final do culto a gente faz aquele lanche, é gostoso, não é? Agora imagina em casa como deve ser isso. É maravilhoso, queridos. É muito bom. E lá, na PIB, a célula ela tem 4 passos. Uma reunião de célula. Ela tem 4 etapas, vamos dizer assim. A primeira dela, que a gente chama lá de 4 E's. Tá? O que seria isso? Primeiro, é o encontro. O que é o encontro? O encontro é quando chega. Sabe quando você chegou hoje aqui? Você chegou, olhou para o teu irmão, disse para ele, boa noite, querido, tudo bom? Deu aquele soquinho, um abraço, começou a compartilhar. Aí a irmã subiu para cá, deu boa noite, começou a cantar, e houve aquela sintonia, você esqueceu dos seus problemas em casa, e está aqui agora só para louvar a Deus e ouvir a palavra. Que coisa maravilhosa. Isso é o encontro. Depois, o que a gente faz? Exaltação. Antes de eu passar para a exaltação, só uma observaçãozinha. Dentro do encontro tem o acolhimento. Sabe aquele momento, visitante, seja bem-vindo, sua presença é um prazer. Então a gente olha os visitantes, dá um tudo bom com você para ele, né? Dá aquele abraço gostoso, acolhe as pessoas. Aqui já é bom, imagina em casa, que você pode compartilhar de verdade, porque aqui é um tempo curto, lá não. Por enquanto, é apenas 1 hora. Mas, se o povo quiser continuar, dependendo da hora que for, claro, né? Se todos concordarem e quiserem, né? Era tão gostoso, eu lembro quando eu era criança, né, novinho, às vezes a gente ficava brincando na frente de casa, e começava a brincadeira 2 horas da tarde, terminava 6 horas da noite, sabe? E aquela coisa assim, porque a mãe estava mandando voltar para casa, porque senão a gente continuava lá na brincadeira.
Você imagina isso entre o povo de Deus? Como é que deve ser? Queridos, exaltação. A exaltação é o momento em que as pessoas são conduzidas a adorar a Deus, a falar, a compartilhar o seu dia a dia, a falar os seus pedidos de oração. Mas não deve ser aquela coisa mecânica, sabe? No online é difícil não ficar mecânico. Que Deus dê a graça para vocês de não ficar assim. Porque é desafiador, gente. O online é um negócio que, sabe? Você está olhando o povo ali numa telinha, a vontade é estar todo mundo junto, mas por enquanto ainda não dá. Mas se Deus quiser, daqui a pouquinho a gente se livra do Covid, né? Já está melhorando, já está começando a melhorar, graças a Deus. Então, exaltação, as pessoas adoram a Deus, são ensinadas a orar, são ensinadas a louvar a Deus com cânticos. Tem um visitante, nunca foi numa igreja, inclusive isso é estratégia. Porque tem gente que talvez você chegue e diga assim para ele, querido, bora lá na minha igreja, ele vai dizer, não gosto de igreja não. Se você disser para ele, bora lá em casa, se ele for teu amigo, ele vai. Ele pode não gostar, vai que, né, ele já tem um trauma assim, travado com o negócio de igreja. Eu não quero ir na igreja, eu não gosto de igreja. Mas ele vai na tua casa. Aí chega lá, olha só o que ele vai ver. Ele vai ver um povo feliz, alegre. Ele vai ver um negócio que não tem nada a ver com o que a gente costuma fazer. Com o que está como é que eu posso me expressar melhor? No ideológico do que é ser igreja. O que é ser igreja? Às vezes a gente chega aqui, eu vou ter que ficar 2 horas ali, num lugar onde vão estar fazendo uma lavagem cerebral na minha cabeça, cantando aquelas musiquinhas ali que só aquele povo sabe, depois vem um pastor, prega mais 2 horas. Quem não sabe o que a gente vive, às vezes pensa nisso. Lembra antes de você aceitar Jesus, como é que era? O que você pensava sobre a igreja? Tem gente que pensa assim, querido. Você acha que é bom porque você já experimentou e já sabe que é bom. Você teve experiências com Deus. Mas, infelizmente, muita gente não vem à igreja porque tem esse estereótipo. Acredita que a igreja é assim, né? Essa coisa chata. Não é bem assim. Então, no momento de exaltação, as pessoas experimentam algo diferente. Depois, a edificação. A edificação agora vamos ouvir a palavra de Deus. Vamos ser alimentados pela palavra de Deus. Só que não vai ser uma pregação de 2 horas. A gente vai refletir sobre o que o pastor pregou no domingo. A gente vai bater um papo. É diferente. Aqui, eu estou pregando, eu estou falando. Mas você não pode abrir o teu coração e falar o que você acha. Não dá tempo, não tem como. Embora, às vezes eu faça uma pergunta e você ainda responde um pouquinho daí, o irmão respondeu, daí ele me ajudou, né? E vocês de vez em quando vão interagindo, mas ali na célula, querido, você pode de verdade falar. Você tem liberdade para isso. Apesar de que o povo não aproveita a liberdade, né? Às vezes ficam tudo lá assim, calado, né? Mas lá é para isso, querido. É para falar, é para abrir o coração. É para você dizer assim, realmente eu concordo. Ou não, eu não concordo. E não concorda por quê? Né? Aí é bom o líder estar preparado, senão ele fica enrolado também, né? Mas é bom, querido, porque a gente cresce em todos os sentidos. Então, a edificação é isso. Lá na PIB, a gente tem um roteiro que a gente segue. Né? O pastor prega, domingo, aí prepara um devocional, algo assim, né? Para facilitar para vocês entenderem. E aí, nas células, a gente conversa e discute a respeito. É assim. E é para ser simples. Não é para a gente chegar com teorias teológicas complexas, né? O milênio, né? Milenismo, isso aqui, vamos conversar sobre o livro de Apocalipse. Não, querido, isso daí é na EBD. EBD, você vem para EBD, aí o pastor vai estar ali, vai explicar para você, né, toda aquela coisa, dicotomia, tricotomia, né, pastor? É assim, querido. Isso é na EBD.
Ah, mas eu não posso falar disso na célula? Pode. Mas se você quiser se aprofundar, a gente toma um café depois, né, pastor? Toma um café, conversa com calma. Vem para a EBD, vem para o templo. Jesus estava no templo aprendendo e ensinando. Na célula a gente aprende. Mas o foco principal é comunhão, é conviver. É se relacionar, é cuidar um do outro. Senão, não faz sentido. Se a gente chegar lá e transformar a célula numa EBD, aí, para que EBD? Não faz sentido. Cada momento tem o seu objetivo. É por isso que um não anula o outro, porque um depende do outro. São coisas que caminham juntos, eles não se anulam. Lá a gente convive, lá a gente compartilha. Aqui a gente aprende e aprofunda e amadurece cada vez mais. E o quarto e último erro é o evangelismo. Evangelismo. A célula tem esse objetivo. Se a gente não cumpre isso, também não faz sentido. Sabe aquele visitante que lá no início a gente cantou para ele: visitante, seja bem-vindo, sua presença é um prazer. Agora, se esse camarada ele não conhece Jesus, ele vai ter a oportunidade de conhecer através da sua vida. Porque você é a Bíblia que ele está lendo. Ele ainda não leu a Bíblia, mas ele está lendo você. E no momento que a gente está lá, no grupo familiar, os visitantes vão ver que tipo de crente você realmente é. Porque lá não tem roteiro como tem num culto. Lá não está todo mundo com as suas máscaras que trouxeram de casa. Aqui, né, a gente está arrumadinho, todo mundo feliz, né? Mulherada maquiada. Mas lá a gente consegue ver um pouquinho melhor quem é cada um. E aí? Aumentou o nível, né? Porque a gente vai poder viver o Evangelho. Então, o evangelismo também é isso. Não pense você que para você evangelizar, você precisa fazer um curso de teologia completo, de 4 anos. O evangelismo é simples, querido. O evangelismo é você viver o que você prega. E a célula é um excelente momento para você fazer isso. Você pode não ter a habilidade de estudar um texto da palavra de Deus, né? Ler o grego, ler o hebraico, ler o aramaico, né? Ler a Bíblia. Hoje o pastor Pascoal estava inspirado, pegou um texto até em francês. Falei, o homem, rapaz, o homem estava... Né? Então, você não precisa de tudo isso. O que você precisa é conhecer o Evangelho e viver. Jesus, ele dizia o quê? Aquele que me ama é aquele que guarda os meus mandamentos. Guardar os meus mandamentos é viver, pôr em prática. João 3,16, todo crente sabe esse, né? Se você não souber, se você é crente de muitos anos, não souber João 3,16, meu irmão, repensa, né? O que diz esse texto? Porque Deus, vamos junto? Porque Deus, de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha... Amém. Tem crente aqui, glória a Deus por isso. Queridos, porque Deus amou, Ele entregou. Amor, quando vem de Deus, e quando vem dos filhos de Deus, é atitude, não é palavra. Esses crentes do primeiro século aqui, da primeira igreja, né, da igreja primitiva, eles colocavam em prática aquilo que eles ouviam. Eles perseveravam na doutrina. Eles colocavam em prática. O grupo familiar é o ambiente para você pôr em prática. Para você amar e cuidar de pessoas. Para você cantar com os que estão alegres e orar com os que estão tristes. Para você compartilhar o dia a dia do teu irmão. É para isso que serve um grupo familiar. Os melhores evangelistas, queridos, são pessoas comuns.
E eu estava pensando sobre Billy Graham, que encheu estádios, né? Pastor Michel Piragini também, que fez o evento que teve aqui, que também lotou o estádio, junto com as outras igrejas, né? Queridos, isso daí faz parte, mas não é só isso. O verdadeiro evangelista é aquele irmão que é borracheiro, vive o evangelho e anuncia para cada cliente que chega lá. O verdadeiro evangelista é o professor, que está em sala de aula, e ele está anunciando o evangelho através do seu estilo de vida. O verdadeiro evangelista é o advogado que não se corrompe, é o médico que não trabalha só pelo dinheiro, que cuida por amor. E que loucura é essa? O verdadeiro evangelista é você que, quando entra no ônibus, dá bom dia para o motorista e um Deus te abençoe. Mas não pode ficar só nisso. Porque a palavra de Deus diz lá em Tiago que não adianta de nada você dizer um Deus te abençoe se não cuidar das verdadeiras necessidades daquela pessoa. Se o teu irmão está com fome, ou necessitado, com frio, não diga para ele Deus te abençoe, porque não faz sentido. Você primeiro cuida da necessidade dele, depois você abençoa ele. Depois você fala do evangelho. Isso é o que um verdadeiro evangelista faz. Então, queridos, o grupo familiar, ele serve para isso. A célula serve para isso. O pequeno grupo multiplicador serve para isso. A koinonia, o grupo koinonia, serve para isso. Para a igreja ser igreja. Só isso. Então, se Deus está dando essa visão para o seu pastor, para o seu líder, abraça, querido. Abraça, porque é bênção. A igreja cresce e amadurece. E vai experimentar coisas que vocês nunca viveram. Quando o projeto é implantado e vivido conforme o Evangelho fala, em Atos, a igreja vivia no templo e vivia de casa em casa, no partir do pão. Ah, queridos, Deus abençoa ainda mais. E quando esse grupo pequeno já tem tanta gente que já dentro de uma sala, ele multiplica. É simples assim. Aí ele multiplica e vai multiplicando e multiplicando o evangelho e multiplicando o amor de Jesus na vida das pessoas que estão sedentas, precisando desse amor, precisando ser salvas, precisando serem alcançadas pela mensagem do evangelho que você prega através da sua vida. Então, a célula é uma estratégia fundamentada em uma prática da igreja primitiva. As suas duas asas, no templo e nas casas. Esses 4 eis, eles são importantes para o crescimento e maturidade do povo de Deus. E a igreja prospera, né, quando ela implanta essa estratégia, esse trabalho, e vive de acordo com a palavra de Deus. Então é isso, queridos. Que Deus abençoe vocês. E eu queria orar por vocês e já passo a palavra para o pastor. Deus Pai amado, obrigado, Senhor, mais uma vez por estar aqui, por poder compartilhar um pouco da Tua palavra com o Teu povo, com essa igreja tão amada e querida. E, Pai, abençoa. Eles estão com essa visão, Pai. O Senhor colocou isso no coração deles, de trabalhar com os grupos, com os pequenos grupos, em casas. Isso é bênção, Pai. Que eles possam experimentar essa forma de amar, essa forma de compartilhar. É
É o que eu peço ao Senhor. Abençoe a eles, Pai. Em nome do teu Filho Jesus. Amém. Queridos, só antes de eu passar de fato para o pastor, eu ia falar uma coisa e eu acabei esquecendo. Essa igreja já vive isso. Quando nós chegamos aqui, eu comecei falando dessa experiência. Quando nós chegamos aqui, essa igreja nos abraçou, nos acolheu. Eu recebi presentes de amigos aqui. Eu ganhei, Tiago, um belo dia, eu passando um frio aqui, ele trouxe para mim uma segunda pele. Eu não sabia nem o que era segunda pele. Aí ele, não, toma a segunda pele. Tenho até hoje, está lá em casa. Depois, meu pai veio aqui uma vez. Teve um irmão que nunca tinha visto meu pai falando, conversando, né? Meu pai nordestino, né? Gosta de conversar. E aí ele começou a falar, está um frio aqui e tudo mais. Meu pai não estava nem morando aqui, ele veio visitar. O irmão, queridos, ele tirou o casaco na hora, a camisa. Não, toma, essa daqui é sua. Queridos, isso é a igreja compartilhando. Vocês já vivem isso. Por que não levar para mais pessoas? Deixa Deus usar vocês. Deixa vocês multiplicarem esse amor e esse cuidado para centenas, milhares de pessoas. Quantos Deus quiser acrescentar. Vai ser bênção. Nós vamos viver o verdadeiro evangelho de Cristo. Fora dessas quatro paredes.